Estamos começando mais uma transmissão desta feita, o culto de oração e estudo da palavra de Deus. Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso. Todas as quartas-feiras estamos estudando sobre um teste de avaliação bíblica da nossa vida espiritual. E hoje nós vamos terminar esse estudo. Já estou orando sobre a direção de Deus para aquilo que nós devemos estudar a partir da semana que vem, tá bom? Ore comigo, ore conosco sobre isso. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a dar uma boa noite participando do culto de oração e estudo da palavra de Deus. Esse primeiro boa noite vem lá de Minas Gerais, lá de Uberaba, o irmão Rogério. Um grande abraço para você, toda a família. Israel também, estava sentindo saudade, falta de você, Israel, você sumiu um pouquinho das nossas transmissões. E a irmã Delma também, tão querida, irmã Giovana, o pessoal está entrando ali. Uma boa noite a todos. Então, mais uma vez estou aqui na companhia da Gabi, da dona Érica, e vamos aprender bastante da palavra do Senhor. Mas antes vamos cantar, louvar a Deus com alguns cânticos, lembrando que o culto é de oração, e eu gostaria de pedir que você tomasse a liberdade, assim como você faz na igreja, de colocar aqui o seu pedido de oração, tá certo? É como se nós estivéssemos anotando nos nossos cadernos o pedido de oração. Então, se você tem uma necessidade em oração, escreva ali para nós. Nós queremos de verdade orar, né? Nós devemos orar uns pelos outros. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros para sarar, é verdade. Não somente a cura física, né? Estamos com certeza suplicando e pedindo para que Deus nos ajude a nos protegendo da pandemia, mas também de outras enfermidades. Mas existem outras curas, vamos dizer assim, né? Que Deus também, Ele precisa e Ele pode operar na vida daqueles que estão carecendo, não é mesmo? Então, coloque ali o seu pedido de oração, que o Senhor Deus possa receber as nossas orações e ver a nossa confiança, nossa dependência realmente nele, a nossa crença nele, não é verdade? Então vamos lá, vamos orar e depois vamos cantar o primeiro cântico, já 2 cânticos seguidos, e aí vamos estar aí desenvolvendo o nosso culto com a participação também do irmão Ronaldo, como sempre, representando a igreja, às quartas-feiras aqui, e o senhor João, que não pode faltar, vai louvar a Deus também com um cântico para nós. Amém. Vamos orar. Pai, te damos graças por tuas bênçãos. Abençoe, ó Pai, essa transmissão, que o sistema, Pai, da internet, toda a tecnologia, tudo possa colaborar para que o seu nome seja engrandecido, que a tua palavra seja levada, possamos ser edificados, Senhor, por favor. A ti toda a honra e toda a glória. Nós oramos agora, Pai, confiantes também pelos pedidos de oração, entregamos ele aos teus cuidados, ó Pai, confiantes no Senhor, no teu poder, também na tua perfeita vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Dai graças. Bom é estarmos aqui. Vamos cantar esse cântico. Santo nome, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Deus venha nos abençoar e que as
essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nós vamos cantar mais uma vez esse corinho e hoje eu vou dar um prêmio. Hoje, mais uma vez, eu vou dar um prêmio. Eu tenho sentido que o pessoal está chateado, está abatido. Faz tempo que eu não dou um daqueles prêmios muito bons. Quem estiver assistindo a nossa transmissão, participando aqui do nosso culto, e escrever aí o número de um salmo, ou escrever um salmo na Bíblia, tem que ter a referência, tá? Um salmo na Bíblia que fala sobre louvor, tem a palavra louvor, louvemos, alguma coisa derivada aí de louvor, tá? Quem escrever aí vai ganhar, então, um prêmio. É bem fácil, hein? Então vamos cantar mais uma vez, sem a repetição, Gabi. Vamos ver quem é que vai acertar aí. O primeiro só, não posso dar prêmio para todo mundo. O primeiro que escrever algo, uma referência bíblica que tem a palavra louvor, louvores, etc. Vamos lá? Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Parabéns, Natália. A Natália está sempre assim esperta nas nossas transmissões. O pastor está muito contente com você, viu, Natália? Você, entre os jovens da nossa igreja, é aquele que tem mais participado aqui das transmissões. Eu estou falando de coração mesmo, eu estou muito feliz de ver que você participa, coloca os seus pedidos de oração e colocou ali o Salmo 117:1. O irmão Rogério também participou, a irmã Denise. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Irmã Natália, você ganhou então o direito de, assim, entregar para nós aqui, mesmo diante da pandemia, de alguma maneira, entregar para nós um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. A especialidade da dona Cícera é o de baunilha com a canela. Tá bom, então eu vou acatar a dona Érica, o pedido dela. Então você quer de baunilha? A dona Cícera, a mãe da Natália, faz um bolo que é inexplicável, é maravilhoso, né? Tem uma cobertura de chocolate com canela, divino. Que delícia, hein? Melhor que qualquer casa de bolo. Parabéns, Natália. Você ganhou, então, esse prêmio. E me fala o dia que a gente faz assim, para não ficar feio, tá? E como a gente está nesse negócio de isolamento, ao invés de vocês trazerem, eu busco. Tá bom? Tá falando isso eu aí. vou buscar o bolo, então. Não vou nem descer do carro, só abaixo o vidro um pouquinho assim, com luvas, e pego o bolo e vou embora, tá bom? Então você ganhou. Eu sei que o irmão Rogério ficou muito triste, que ele queria ganhar de novo, a irmã Denise. Eu sei que vocês queriam ganhar esse prêmio, mas a Natália já está colocando as sugestões dela lá. Natália, não fica dando bola para o que a dona Érica fala, não. O que você quiser fazer, como o prêmio é seu, você tem direito de escolher. O que você quiser fazer e a sua mãe entrega, a gente busca e a gente recebe esse prêmio. Obrigado, viu? Parabéns por ter participado. Participe sempre que você quiser, tá? Olha lá, olha só como ela é uma bênção. Pode vir, pastor. Olha, depois no privado a gente vai combinar direitinho isso aí, né?
Mas sabe que eu estou com tanta saudade dos irmãos da igreja que eu estou com vontade mesmo de fazer um pente fino, pegar o carro e ir na porta de cada um dos irmãos, só para baixar o vidro assim um pouquinho e bater um papo assim de meia hora, eu dentro do carro e eles na calçada, de máscara e tudo, mas só para ver, né, ao vivo e a cores, os amados irmãos, né, muito queridos e muito preciosos. Pode vir, pastor. Hoje eu não vou, esse bolo não deve estar pronto hoje, amanhã a gente combina. Pastor folgado, hein, Natália? O que os irmãos aqui que não são da nossa igreja vão pensar de mim, né? Eles não sabem que eu brinco tanto. E se eu comesse o tanto que eu brinco, eu acho que eu pesaria uns 200 quilos, viu? Mas tá bom. Vamos louvar a Deus com mais um cântico agora. Dai graças, muito oportuno, apesar de tanta luta nesse tempo, nesse período ainda de tantas incertezas, nós podemos agradecer muito a Deus e dar graças, devemos dar graças ao Senhor. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. Que diga ao fraco, forte sou, que diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Que diga ao fraco, forte sou, que diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós, por nós. Muito bem, eu vi seu recado, viu, Denise? E olha, eu fiquei aqui pensando, que pena a gente não poder dar 2 prêmios numa única noite, né? Eu acho que isso está nas regras, se eu não me engano, de cultos aqui, premiações. Mas vai ficar para a próxima, né, Denise? Eu sei do seu carinho também pela nossa família. Olha, nós vamos cantar mais uma vez aqui esse Dai Graças. E para ter um pouquinho de interatividade realmente de culto agora, eu gostaria, assim, que enquanto nós cantamos essa próxima parte, eu gostaria que você desse graças a Deus sobre alguma coisa que você gostaria, tá? Que nós temos já várias pessoas que deram boa noite aqui. Se não for pedir muito, pedir demais, eu gostaria que todos esses que deram boa noite aqui colocassem um testemunho de gratidão, certo? E para dar o exemplo, eu vou escrever agora, vou escrever, estou escrevendo aqui no meu computador. Minha família. Será que eu escrevi certo? Não. Está faltando um acento, né? Vamos lá colocar um acento. Minha família. Já dei o exemplo. Dei o meu testemunho. Dá graças a Deus por alguma coisa enquanto nós cantamos essa parte. E ainda durante aí até a parte do louvor do São João, você pode escrever aí algo que você gostaria de agradecer a Deus, tá? E assim como os pedidos de oração também, né? Nós estamos orando, viu, Natália, pelo Adriano e a Lidiane, que estão com suspeita de estarem com, né, o coronavírus. Mas Deus está no controle, nós estamos orando por ele. Participação de todos aqui. Uma citação de agradecimento. Vamos lá, dai graças de coração. Logo após esse corinho, o Ronaldo vai já entrar em contato conosco, tá? Dai graças
graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. Dai graças de coração, dai graças com contrição, dai graças ao Santo Pai, porque nos deu Jesus. Que diga ao fraco, forte sou, que diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós. Que diga ao fraco, forte sou, que diga ao pobre, rico sou, por aquilo que Ele fez por nós, por nós. Muito bem, então, enquanto os irmãos estão colocando ou pedidos de oração ou agradecimentos, então nós vamos fazer contato com o irmão Ronaldo, tá certo? Vou puxar um pouquinho aqui para mim, dando licença aqui da participação feminina. Agradeço a Érica, a Gabi, né, que ajudam conosco. Eu gostaria de lembrá-los que todos os dias à noite, às 20 horas, temos o nosso devocional, tá certo? E estamos na segunda semana seguida de uma série de estudos sobre conversões impactantes da Bíblia. Então, tem sido maravilhoso, realmente tem sido maravilhoso. E a Bíblia é tão formidável que até mesmo textos que nós assim conhecemos tão bem, de repente a gente passa por eles de novo, estuda de novo e vemos coisas assim que o Senhor Deus nos ensina de uma maneira nova, não é verdade? Então é muito bonito o ensino da palavra de Deus, edificante é. Amanhã vamos continuar, tá certo? Com a série de estudos Conversões Impactantes da Bíblia. E para a semana que vem nós temos já uma nova série. Eu não vou falar, mas vou deixar como surpresa para domingo. Você ainda pode aí colocar a sua gratidão a Deus, escrever aqui, né? Para que todos possam ver. E também você pode colocar o seu pedido de oração. Tá bom? Boa noite, irmão Ronaldo. Boa noite, pastor Wagner. Boa noite a todos os irmãos da igreja. Boa noite aos outros irmãos que estão participando da transmissão. Que Deus abençoe cada um, que a palavra pode falar com cada um. Muito bem, irmão Ronaldo. Está um pouquinho baixo, não sei se você consegue aumentar aí um pouquinho o volume. Eu estou no máximo aqui, mas agora acho que melhorou. Mas, Ronaldo, como está a sua saúde? Pastor, graças a Deus, né? Como foi o cântico aí, né? Eu tenho que dar graças, né? Dar graças porque, assim, eu estou muito bem de saúde, né? E aproveitar, né? E agradecer também, né, a Deus, né? Porque nesse momento, né? O mundo está passando aí, né? Igual nós aqui também, né? Em Ribeirão Preto. Assim, agradecer a Deus porque eu estou trabalhando normal, graças a Deus. Deus tem suprido a minha necessidade aqui, né, da minha família, né, e eu tenho que dar graças a Deus por isso, né, pela família, né, e pelo suprimento. E graças a Deus, a saúde está ótima, pastor. Amém, irmão. Temos que orar, né, por alguns irmãos da igreja, até com suspeita, com o Adriano e a Lidiane, né? Você deve ter visto isso no grupo. Isso, não, eu vi no grupo sim, pastor. Eu acho que várias pessoas, né, assim, do nosso convívio, né, inclusive aproveitando, né, não sei se a Giovana colocou no grupo da igreja, mas tem uma família inteira de Sertãozinho, né, que é parente da Giovana, que já foi confirmado 2 casos e agora eles fizeram o teste lá também, para saber no sábado, né, e nós estamos orando por eles também. Sertãozinho, o número de casos tem aumentado bastante lá, temos que orar. A minha irmã mora lá, né, e vamos orar pelos queridos que também conhecemos, que moram ali na cidade. E Ribeirão Preto também está entrando num período um tanto quanto crítico, né? Mas a verdade é que nós temos que fazer a nossa parte e estarmos
firmes no Senhor, né, irmão Ronaldo? Nós não podemos fazer mais do que isso, né? Com certeza, pastor. Nós temos que estar sempre firmes, né? Cada dia, né, se apegar mais na palavra, né? E graças, né, a Ele, né, o senhor né, tem suprido as nossas necessidades aí, né? Com a falta da igreja, o senhor tem toda noite aí, né? Mostrado o amor do Senhor aí com o Evangelho para cada irmão, né? Você está gostando da série de estudos de conversões impactantes da Bíblia? Qual que você gostou mais? Fala aí um dos personagens que chamou sua atenção. Pastor, olha, o que eu gostei mais foi do carcereiro. Ah, sim. Uma benção, né? Porque foi uma grande benção, acho que, né? A mensagem, né, falou bastante, né, com cada um. Eu creio que comigo falou bastante, assim, né? E eu creio que com os irmãos também. Mas o que me chamou mais atenção até agora foi a do carcereiro. Tem umas mensagens, assim, do Evangelho que dá vontade até de aceitar Jesus de novo, não é mesmo? Amém, pastor. Amém, com certeza. A gente não precisa, mas que dá vontade de aceitar de novo, dá. Porque é tão claro o amor de Deus por nós, né? E outra, né, pastor? Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né? Que os descrentes aí, eles acham que pelas ações, né, pelas boas obras aí, né, que fazendo, né, o bem, ainda mais nessa época de pandemia, né, sei lá, levando um alimento na casa de um, é lógico que é sempre bem-vindo, né, a gente está ajudando, né, mas muitos deles acham que fazendo isso, né, vão estar salvos, né. Verdade. E a gente tem orado por muito deles. Então, eu aconselho o irmão Ronaldo e todos os queridos, muitos desses devocionais, todos os devocionais nas últimas semanas, dessa última semana e dessa semana que estamos tendo, todos são evangelísticos, plenamente evangelísticos. Compartilhe com pessoas que, né, você sabe que ainda não são crentes, né? Isso é uma maneira da pessoa ouvir o evangelho, não é verdade? Então, é um conselho que eu deixo. E quando você falou sobre a gente estar transmitindo tudo, fazemos com a maior alegria, irmão Ronaldo, entendendo que é a nossa responsabilidade tentar, de certa forma, ainda alimentar o nosso querido povo com a palavra de Deus, viu? Fazemos com muita alegria. Amém, pastor. Que Deus continue nos ajudando com saúde, né? Sabedoria, e Ele tem nos ajudado, né? Você vê que nós estamos já praticamente com mais de 3 meses de isolamento, e todos os dias estamos, com a graça de Deus, transmitindo um pouco da palavra do Senhor. Deus nos ajude a continuar, não é mesmo? Amém, pastor. Deus abençoe. A gente tem orado muito pelo Senhor, né? Pela família, né? Que toda noite aí, né? O Senhor, a dona Érica e a Gabi, né? Às terças e sábados, né? Tem feito as transmissões para as crianças, né? Tem orado por sabedoria por vocês, né, Perk? Deus continue, né? Iluminando vocês aí para estar trazendo a palavra aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Bom, qual que é o texto que você estaria lendo para nós agora na igreja, se nós estivéssemos na rua Pará 1098? Mas já que não estamos lá, não somente você está agora lendo para toda a igreja, mas você está lendo para muita gente que nem estaria na nossa igreja. Então isso também acaba sendo uma grande bênção, né? Qual que é a referência e o texto bíblico, irmão? Amém, pastor. O capítulo é Salmos 90 e o versículo é o de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Puxa vida, belo texto mesmo da palavra do Senhor. Precioso, né, pastor? Muito precioso. Deus nos ajude e nos ensine mesmo, né? E a querer isso que você leu na palavra agora, querer um coração sábio. Eu acabei de ver ali um pedido de oração da irmã Nilda. Olha só, irmãos, como é importante o nosso culto. Leia aí os pedidos de oração, mas olha o que ela colocou. Pastor, peço oração pela minha família e para minha tia, pois ontem faleceu a filha dela. Está fazendo 1 ano que ela perdeu o seu filho mais velho em um acidente. Olha só, irmãos, que tristeza. Tristeza mesmo. Como a oração é importante, porque é só Deus para dar um consolo, um conforto para uma mãe que perde um filho, não é verdade? Verdade, Nilda, pastor. pode contar com as nossas orações com toda certeza, viu, irmã Nilda? E os
E os outros pedidos ali para cima também, depois nós podemos ler com mais tranquilidade. Mas, Ronaldo, um abraço para a família, mãe Giovana, Obrigado, pastor. tá? As meninas, um beijo para todas elas. Sim. Não, pode, já aproveita e deixa um abraço para a avó, que ela está aqui com a gente. A Giovana trouxe ela para essa semana para ficar aqui com a gente, aqui para estar acompanhando. Então eu quero deixar um abraço para ela, muito especial, que ela se sinta beijada por mim e por toda a minha família agora, viu? A vovozinha. Ela tem um carinho grande aí por todos da igreja. Isso. E fala para ela que se a Giovana não cuidar dela, que ela pode vir aqui para minha casa, tá bom? Amém, pastor. Deixa um abraço para o seu João também aí. Eu abri a transmissão aí, não deixei um abraço para ele. É uma alegria, viu, seu João? Ver o meu irmão cantando, ver o irmão louvando. E seu João canta daí e nós cantamos com ele daqui, pastor. O seu João está aqui, ele está escutando tudo isso que você acabou de falar, viu? Deixa um grande abraço, um carinho aqui, um grande carinho aqui da nossa família, para ele, com certeza de toda a igreja. Amém. Amém. Obrigado, irmão Ronaldo. Boa noite. Boa noite, pastor. Deus abençoe. A gente se fala. Boa noite aí, boa transmissão, viu? Amém. Amém. Bom, já aproveitando o senhor João, então, ele vai cantar um cântico antes do nosso estudo, tá bom? Da palavra de Deus. Boa noite, senhor João. É uma alegria. Boa noite, igreja. Uma alegria ter o senhor aqui mais uma vez e a Gabizinha acompanhando no violão. Confio em Deus aonde quer que eu vá, na terra firme o sopro irá do mar, e seja pois aonde for, confio em Deus, em teu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja pois aonde for, confio em Deus, em teu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar, e guia as águias no espaço ar, e ele assim cuida de mim. Confio em Deus, em teu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pelas suas mãos me guiará, e seja pois aonde for, confio em Deus, em teu excelso amor. No vale ou deserto abrasador, com ele irei e sem nenhum temor, e seja pois aonde for, confio em Deus, em teu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pelas suas mãos me guiará, e seja pois aonde for, confio em Deus, em teu excelso amor. Amém. Amém. Boa noite, então. Obrigado, filha, também. Obrigado, senhor João. Até domingo, Amém. Deus Até domingo. permitindo, né? Bem, agora a gente vai se posicionando aqui para acertar o espaço, e a transmissão precisa ser feita da palavra de Deus, certo? Vamos lá.
Quando o Sr. João estava louvando a Deus, eu ouvi elogios, né? Eu ouvi elogios sobre este louvor. Eu creio que, assim como outros irmãos, eu sou também, eu sou um tanto quanto conservador com a música, né? E gosto desses louvores, desses cânticos, dessas músicas um pouquinho antigas também, não é verdade? E esse louvor aí que o Sr. João acabou de cantar, deixa eu acertar aqui, esse louvor que o Sr. João acabou de cantar, ele era um dos cânticos que a gente tocava, e tocava com muita frequência na época do rádio, né? Confio em Deus. Na hora que ele estava cantando, honestamente eu estava assim tentando lembrar quem era o cantor que fez a gravação. Eu não sei se é Luiz de Carvalho, ou honestamente eu não sei. Agora me fugiu um pouquinho a memória daqueles cantores mais antigos, mas esse hino, ele é lindo, né? Que Deus nos ajude a cumprir realmente esta confiança, né, que devemos ter no Senhor. Culto de oração, 8 de julho do ano de 2020. Então, muitas pessoas ali já colocaram o seu pedido de oração. Muito obrigado também por você ter participado, colocando ali a sua palavra de gratidão a Deus, tá? E é gostoso. Na quarta-feira, diferente da semana, que é o culto tempo de devocional, nós temos um pouquinho mais de tempo, e aí nós podemos interagir com você, né? E a sua participação, desde um boa noite simples, até mesmo você colocando o seu pedido de oração, a sua palavra ali, isso prova que você, isso realmente é uma prova que você está interessado em congregar, você está interessado na palavra de Deus, tá? E principalmente por conta, assim, de estarmos num momento de isolamento, em que a maioria das pessoas estão em casa, de certa forma não justifica a igreja não querer ouvir a palavra de Deus, não querer congregar para, mesmo cada um na sua casa, cultuar ao Senhor Deus. Porque os próprios veículos de comunicação permitem isso, né? Você pode, irmã, agora estar no fogão fazendo a comida e com o seu smartphone assim do lado, ouvindo, assistindo o culto ao Senhor Deus. E assim, tantos outros exemplos poderíamos estar. Você pode estar no seu quarto, deitado, acamado, ouvindo, assistindo, participando do culto. A ferramenta das redes sociais e a internet, ela é uma ferramenta poderosa para a propagação da palavra de Deus. E esse período de isolamento tem nos mostrado que nós podemos usá-la e nós devemos usá-la mais, para que realmente o Evangelho chegue a todos os lugares, né? Possivelmente falando, tá bom? 8 de julho do ano de 2020, eu convido você a abrir a sua Bíblia nos textos bíblicos que vão ser lidos agora. Se possível, aonde você está aí, participe do culto, como se você estivesse na igreja. Abra a palavra de Deus. Nós temos a utilização aqui da mídia, né, em que a projeção é colocada na parede, mas para que você realmente possa também ter uma experiência com a própria Bíblia, a sua Bíblia, esteja com ela no colo, marque os textos, faça as suas anotações, e você vai ver como fazendo assim, você vai crescer e crescer muito, tá? Né? Então, é o nosso convite. Já que estamos com a Bíblia, então, nas mãos, o texto bíblico hoje à noite é o Salmo de número 139. Eu até faço isso também, apesar de ter na projeção, aqui ó, eu estou com a minha Bíblia aqui, tá? Para também poder ter a experiência com a palavra. Diz a Escritura ali: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós estamos falando nas últimas semanas sobre uma avaliação bíblica da vida espiritual, certo? E nós já vimos vários pontos, e realmente o que eu oro e peço é que cada um de nós
cada um possa assim, realmente olhar como que está a sua vida espiritual nestas áreas que nós estamos falando, estamos ensinando, certo? Você lembra as 3 primeiras? Perdão, prioridades e evangelismo. Nós também falamos sobre amor, dinheiro e tempo. Depois, numa outra quarta-feira, nós falamos sobre mordomia, santificação e negócios. E também numa outra quarta, atitudes, agradecimento e objetivos. Há 2 quartas-feiras atrás, nós falamos sobre língua, louvor e sinceridade. E quarta-feira passada, nós estudamos sobre pureza, assiduidade e testemunho, certo? Olha só, né? Como a nossa responsabilidade ela é tão grande, não é verdade? Pelo menos aqui, nós passamos ali 3 páginas, com cada página tendo 6 assuntos. Então, pelo menos ali nós falamos sobre 18 temas de vida espiritual. Temas importantíssimos, temas que se a gente não está dando testemunho nessas áreas, nós vamos realmente desagradar a Deus, ofender a Deus e dar mau testemunho nesse mundo. Então, esse estudo, ele realmente é muito importante e ele é tremendo. Hoje à noite, eu quero terminar esse estudo, como eu disse na nossa introdução. E o primeiro assunto da noite é sobre submissão. Submissão. Vamos fazer mais uma oração. Pai, fale aos corações, abençoe-nos através da sua palavra, que possamos humildemente ouvir, crer e querer mudar, ó Pai, para melhor brilharmos, não a nossa luz, mas a luz de Cristo Jesus. Por favor, Senhor, usa-me, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Submissão é um assunto muito interessante, né? Porque nós vemos que não são poucos os seres humanos que têm problemas na área da submissão. A Bíblia nos fala em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A área da submissão, é claro que não envolve só o relacionamento de pastor com as suas ovelhas. Pastor não manda nas ovelhas. O pastor da igreja, ele não tem esta autoridade. Mas isso, ao mesmo tempo que vemos que ele não é um mandão, ao mesmo tempo nós vemos que ele é autoridade. Ele tem uma autoridade dada por Deus para pastorear a sua igreja. A igreja do Senhor Deus, entregue nas mãos do pastor para que ele possa ser ali um mordomo na área de liderança espiritual. Isso é provado de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz, obedecei aos vossos pastores. Confesso que na área da liderança, na área de submissão, essa talvez seja a mais delicada. Por quê? Porque a pessoa que está no trabalho, ele acaba se submetendo ao patrão porque ele precisa do emprego e ele precisa do dinheiro. Filhos acabam se submetendo a pais porque na maioria das vezes eles estão debaixo do teto dos seus pais, e se esses pais realmente são bíblicos, se eles não se submetem, os pais disciplinam, os pais, eles vão corrigir. Assim tem que ser. A própria submissão que nós temos às autoridades civis, também ela é praticada, né, de uma maneira muito comum. Você obedece, por exemplo, as autoridades policiais. Nós temos que obedecer, é a nossa obrigação. E justamente, principalmente quando chega uma autoridade policial perto de nós, fala a verdade, não é difícil obedecê-la, não é mesmo? Nós obedecemos com todo respeito. Agora, a submissão à autoridade pastoral ela é diferente de todas essas. Porque quando você realmente não quer se submeter a pastor, a coisa mais fácil do mundo existe aqui, que é você pega e sai da igreja. Confesso que eu sei que existem membros ou crentes que saem de algumas igrejas e eles têm razão nesta saída, né? Infelizmente, igrejas têm se desviado da verdade
e pastores também estão saindo da palavra de Deus. Existem bons motivos em relação a algumas saídas de membresia. Mas, caso esse à parte, também vemos em boas igrejas, com ótimos pastores, muitos crentes com problemas de submissão. Diante disso, nós vamos falar um pouco sobre isso, e já que a submissão é um assunto bíblico tão importante, nós vamos entrar então em algumas áreas de perguntas. Você, de uma maneira direta, então perguntamos, você aceita liderança espiritual na sua vida? Realmente, qual que é o seu pensar sobre a liderança? Vamos colocar o dedo mais na ferida. Qual que é o seu pensar sobre a liderança pastoral? Eu posso, modéstia à parte, com propriedade falar sobre isso, porque eu já tive as duas experiências. Eu já fui ovelha e tive pastores a quem eu precisei me submeter. E por sinal, eu louvo muito ao Senhor Deus, porque praticamente todos os pastores que Deus colocou na minha vida eram homens excelentes, servos de Deus muito especiais, consagradíssimos. Confesso para vocês que eu não tive problema nenhum em me submeter à liderança pastoral quando eu era ovelha. Agora eu sou pastor, então eu tenho a experiência de ver também pessoas que se submetem e outros que infelizmente não querem. Honestamente, eu cheguei à conclusão que eu só vou conseguir pastorear aqueles que querem ser pastoreados. Aceitamos a liderança? A Bíblia então nos diz em Hebreus capítulo 13, versículo 17, algo muito sério, né? Submissão aos vossos pastores, obedeçam os vossos pastores. Outra pergunta boa, você coopera com a sua liderança quando é solicitado para alguma coisa? Interessante que, infelizmente, as lideranças, principalmente espirituais, de ordem espirituais, elas não são mais desejadas, né? Na verdade, desde os tempos bíblicos, muitas e muitas vezes não se queria liderar na esfera espiritual. Por quê? Né? Porque muitas e muitas vezes a liderança ela fica sobrecarregada, porque são poucos os obreiros, são poucas as pessoas que realmente querem, com responsabilidade, disciplina, determinação, querem se engajar, cooperar na obra de Deus. Quando você é solicitado, você coopera? E pergunto também, em segundo lugar, até mesmo quando não é solicitado, você se apresenta, você se oferece para poder ser uma bênção? Infelizmente, muitas e muitas pessoas, além de não cooperar, eles atrapalham. Por quê? Porque são extremamente críticos e muitas vezes eles estão assim se comportando contra a sua própria liderança, contra a sua própria igreja. Tome cuidado, não permita que Satanás use a sua vida desta maneira. E uma outra pergunta sobre submissão é essa. Você tem dificuldades para aprender ensinamentos espirituais? Sabe que a gente percebe que muitos e muitos crentes demonstram ser insubmissos e a sua demonstração de insubmissão está justamente no ministério da palavra. Eles estão na igreja, eles estão assentados, mas eles estão ouvindo e a palavra entra aqui e sai aqui. Eles têm uma postura não verbal, mas na atitude, na conduta, eles têm uma postura de insubmissão. Eles têm um comportamento de que pode acontecer o que for, pode ser meu pastor pregando, pode ser um conferencista pregando, pode o apóstolo Paulo aparecer nessa igreja e pregar, eu não vou mudar a minha vida, eu não vou mudar a maneira de eu ser, eu não vou mudar a maneira que eu administro o meu dinheiro, eu não vou mudar a minha forma de falar, eu não vou mudar o meu relacionamento conjugal, eu não vou mudar. Quando você tem dificuldade para aprender, realmente, isso é uma das maiores demonstrações de insubmissão às lideranças que Deus coloca na sua vida. Que nota você tiraria no assunto submissão? Pense nisso. Que nota você tiraria? Vamos para o segundo assunto? O segundo assunto é humildade. A Bíblia nos fala em Tiago 4,6, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas olha só, nesse simples versículo,
Ele dá graça aos humildes. O que significa a palavra graça? Graça significa um favor imerecido. Não é verdade? A graça de Deus. Olha o que Deus faz com pessoas humildes. Esse assunto aqui, ele é tão importante agora, esse segundo ponto, que eu vou precisar pisar no acelerador para a gente refletir bastante sobre a importância dele. Vamos lá? Em primeiro lugar, nós vamos entrar em humildade, em uma série de perguntas. Você tem orgulho ferido? Pastor, o que é isso? Sabe o que é orgulho ferido? É aquela pessoa que se ofende com tudo. Se você é alguém que se ofende com tudo, é porque você tem muito problema de soberba na sua vida. Ai, passou perto de mim e não me cumprimentou. Ah, mas ele isso, ah, mas ele aquilo. Você precisa então amadurecer. E na verdade amadurecer no sentido espiritual e deixar o seu orgulho de lado e ser mais humilde, ser mais compreensivo e ter mais espírito também de perdão, que é uma qualidade que anda de mãos juntas, de braços bem juntos, né, apertado com a humildade. Tem você sempre orgulho ferido? Ai, falou, deu alô para ele lá na live e não deu para mim, e etc e tal. Irmãos, vamos tomar cuidado. Um outro sintoma de uma pessoa que tem falta de humildade é esse. Você está sempre certo? Já percebeu que tem gente que está sempre certo? Certa vez eu ouvi uma daquelas programas do Chaves, há muitos anos atrás, mesmo quando passou, e um dos personagens, se eu não me engano, acho que foi o professor Girafales, ele falou assim: a última vez que eu errei foi quando eu achei que eu estava errado. Claro que era uma brincadeira ali do programa, né? Mas a frase tem sentido para muitos. A última vez que eu errei foi quando eu achei que eu estava errado. Que pena que muitas e muitas pessoas estão sempre certas. Sempre certas. Meu amado, você, nós não somos Deus. É só Deus que está sempre certo. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Que em todos os problemas que eu tive e ainda hoje tenho, eu sempre acho em mim uma parcela de culpa. Eu sempre tenho achado em mim uma coisa que precisa mudar e preciso da ajuda de Deus para mudar um pouco ou muitas vezes quase tudo. Você está sempre certo? Ainda sob humildade. Pede desculpa. Você com facilidade pede perdão. Sabe, tem gente até que reconhece que está errado, mas ele raramente pede perdão. Raramente ele pede desculpa. Você reconhecer o erro, mas não se retratar e, de certa forma, procurar, demonstrar esse espírito humilde para com quem foi ofendido, para aquele a quem você ofendeu, isso é uma grande demonstração de soberba. É uma grande demonstração de um coração assim orgulhoso. Infelizmente, muitas e muitas igrejas estão lotadas de pessoas que são crentes, mas são extremamente orgulhosos. Isso acontece desde o púlpito, em lideranças, até os crentes, os membros mais comuns que estão assentados no banco. Que nota você tiraria no quesito humildade? Além das 3 perguntas que nós colocamos aqui, ainda gostaria de mostrar para você algumas características daquele que é orgulhoso e não tem nada de humilde. Sabe quais são elas, entre tantas? Ele não aceita crítica. A pessoa orgulhosa tem um problema muito sério quando alguém vem e fala: olha, você viu o que você fez? Precisa melhorar nisso. Você não falou corretamente. Você isso, você aquilo. Ele tem um problema muito sério com crítica. E é claro que aquele que critica, ele tem que saber falar. Tem muitas pessoas que criticam na hora errada, com o palavreado errado, da maneira errada. Se você quer trazer crítica, traga de maneira sábia, seja uma bênção. Não seja ignorante, não seja estúpido, não seja inconveniente. Humildade. A pessoa humilde, ela aceita crítica. Então, se você quer ajudar uma pessoa a ser humilde, critique, mas critique-a da maneira correta, com as palavras certas, no momento adequado. Não se omita. Seja um crítico, mas acima de tudo extremamente espiritual.
Você percebe o Senhor Jesus Cristo na Bíblia como quantas e quantas vezes ele criticava as pessoas, né, mostrando o erro delas, mas sempre com a atitude de ajudar, restaurar, levantar, consertar aquela vida. Humildade. O orgulhoso, ele nunca tem a primeira atitude. O que é chamada a primeira atitude? Quando há um problema entre ambas as partes, ele nunca dá o passo de ir e tentar se retratar. Já viu aquelas crianças que brincam assim? Ah, ele não está conversando comigo, eu também não vou conversar com ele. Ah, ele virou a cara para mim, eu também vou virar a cara para ele ou para ela. Assim, parece aquelas crianças do pré-primário, para não ser tão cruel na comparação. Não parece mesmo? Seja sincero, você quando era criança, você lembra que a gente brincava disso? Nunca tem, o orgulhoso nunca tem a primeira atitude. Já o humilde, ele é diferente. Ele está querendo sempre resolver, ele está querendo sempre sentar, ele está querendo sempre amar. Humildade, que nota você tiraria? E ainda terminando aqui essa parte, a pessoa orgulhosa, sempre a culpa é do outro. É assim que ele pensa. Sempre. Isso tem muito a ver com o artigo anterior que nós acabamos de falar, né? Então, sempre a culpa é do outro. Eu estou errado, mas ele errou primeiro. Não, eu errei, mas eu errei porque ele fez isso. Como que se justificasse. Um erro nunca justifica o outro, não é mesmo, irmãos? Então, a pessoa soberba, ela age dessa maneira. O orgulhoso, ele sempre pensa assim. O outro é que está errado. Bem, humilde. A Bíblia diz o que sobre os humildes? Você lembra no versículo que nós lemos? Ali de Tiago? Antes ele o que? Dá maior graça aos humildes. Mas ele resiste aos soberbos. Olha que palavra certa, séria. Deus resiste ao soberbo. Pense nisso, tá bom? Bem, nós vimos algo sobre humildade e eu queria terminar esse segundo ponto com o versículo de Romanos 12:16. Sede unânimos entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Bem, poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre princípios bíblicos a respeito deste assunto, né? Mas nós temos que terminar, temos praticamente só 7 minutos. Vamos terminar. Que nota você tiraria sobre o tema apoio à obra de Deus? O apoio à obra. Diz a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Olha a humildade aqui de novo, hein? O ponto 2 está ligado ao 3, percebeu, né? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Em terceiro lugar, vemos a importância de tirarmos um 10 no apoio à obra de Deus. Tiago 4, 10 e 11. E diante disso nós vemos, né, como a obra de Deus está carecendo de apoio. Como eu disse, desde os tempos bíblicos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, no seu apelo, ele falou, né, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, a demanda sempre foi grande, não é mesmo? Mas candidatos, muito poucos. Você é alguém que apoia a obra de Deus? Realmente você apoia a tua igreja local? Uma pergunta boa para analisar a nossa nota. Você ora pelos pastores e líderes da igreja? Nós falamos no ponto 1 sobre as autoridades pastorais, então eu pergunto a você, não precisa responder aqui, essa resposta tem que ser pessoal e no seu coração. Você ora pela sua liderança espiritual. Você já percebeu como é enorme, exorbitante o número de pastores e até mesmo missionários que estão saindo do ministério? São muitos. Alguns estão tendo problema de ordem moral, alguns têm problemas de ordem financeira,
alguns têm até problemas de ordem psiquiátrica. Não podemos culpá-los. Talvez a grande culpa de todo esse cenário, esse quadro, é que muitos desses líderes nunca foram sustentados pelos liderados nas suas orações. Os pastores, a Bíblia diz, eles intercedem pelas almas das suas ovelhas. Mas as ovelhas também, elas oram, elas devem orar pelos seus pastores, colocá-los no altar do Senhor Deus. Uma das melhores formas de você apoiar a obra de Deus é orando pelos seus líderes, pastores, diáconos, as pessoas que têm cargo na igreja, desde diretoria até ministérios de jovens, culto infantil, senhoras. Você deve orar. Tem apoiado a obra em oração? Hoje, pegue como base hoje, você orou pelo seu pastor? Ainda dá tempo, são 20 horas e 56 minutos antes da meia-noite, ainda dá tempo. Você se ofende pela repreensão? Percebe também, como eu disse no ponto anterior, percebe que muitas e muitas vezes as pessoas, através até mesmo do ministério pastoral, pregação ou visitação, eles se ofendem, não é verdade? Ao invés de sentirem-se amados pela pregação e pelo trabalho pastoral, eles se sentem ofendidos. Agora é uma pena, muitos e muitos pastores também não são sábios na maneira de exortar, na maneira de disciplinar. Deus nos ajude assim também. Temos apoiado a obra ou temos nos ofendido com as coisas que acontecem, não é mesmo? Alguma coisa, te pergunto agora, alguma coisa tem impedido-nos de realmente apoiar a obra de Deus? Omissão ou mesmo crítica pela obra? Né? O que tem nos impedido? Eu não coloquei ali entre parênteses, mas muitas e muitas vezes até outras coisas nos impedem. Eu tenho visto gente trabalhando e trabalhando tanto, em tanto serviço, às vezes 2 serviços, mais um bico. É óbvio que o trabalho está impedindo eles de apoiar a obra de Deus. E assim nós poderíamos falar sobre outras coisas. Eu tenho visto pessoas que o sono atrapalham eles de apoiarem mais a obra de Deus. Quantos e quantos crentes têm problemas seríssimos? Eles não conseguem ser fiéis à escola bíblica dominical porque o sono, a vontade de dormir é maior do que o compromisso de apoiar a sua igreja local. E assim nós poderíamos falar sobre tantas e tantas outras coisas. O apoio à obra do Senhor Deus. Você viu o versículo anterior, né, que a gente leu? Olha lá como é importante. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros. Né? Por que isso aqui está na Bíblia? Porque, com certeza, o escritor ali, Tiago, ele percebia que na frequência, na membresia da igreja, começou a ter aquilo que a gente chama de as picuinhas. Um falando mal do outro, um criticando o outro, um se ofendendo com o outro. Né? E a Bíblia chama isso, né, de raposinhas, de coisinhas assim que vão minando, vão destruindo o ministério das igrejas locais. Temos realmente apoiado a obra? Qual que tem sido a nossa participação? Tem sido mais omissa, mais crítica, mais de ofensa, ou de compromisso, de perdão, de consideração, de disciplina? Apoio à obra de Deus. Eu lembro você, estou terminando, em 2 Timóteo 4,11, a Bíblia nos diz, só Lucas está comigo. Toma Marcos, e olha o que Paulo diz, e traze-o contigo. E olha o que ele chega a falar, porque Marcos me é muito útil para o ministério. Sabe quando você tem mais ou menos uma noção sobre o seu apoio à obra de Deus? Quando uma liderança, ela faz esse tipo de declaração. Fulano me é muito útil no ministério. Não importa qual seja. Fulano é muito útil para mim no ministério da mídia. Fulano é muito útil para mim no ministério de visitação. Tal pessoa, tal irmão em Cristo, ele é uma bênção. Ele me é útil ali na portaria. Ele me é útil na liderança da oração às quartas-feiras. Ele me é útil na área da música. Ele me é muito útil porque ele tem ministério de oração. Você pode ter certeza que você se torna alguém
assim, significante no ministério da igreja, quando principalmente as lideranças que precisam tanto de apoio, elas podem testemunhar isso sobre você. Tal pessoa, ele me é muito útil. Traz, Marcos, traz ele para mim, porque ele me é útil. Então que o Senhor Deus abençoe a sua vida e que no assunto apoio à obra, você não tire um 9, mas você tire um 10. Um 10. Eu já pastoreei 2 igrejas na minha vida. Franca, 5 anos quase, e Ribeirão Preto, quase 20 anos já. E eu te digo para você com toda certeza, como é importante termos pessoas, crentes, apoiando a obra de Deus. Como é importante, como é necessário pessoas que realmente apoiam. Pessoas maduras, pessoas que perdoam, pessoas que são sábias, pessoas que são leais. Como é importante. Que nota nós tiraríamos? Nesses 3 assuntos, que nota Deus nos daria em apoio, humildade e submissão? Está preparado para perguntar para Deus? Senhor, qual tem sido a minha nota nestas áreas? As minhas notas. Eu quero tirar 10, Senhor. Eu quero apoiar mais a obra. Eu quero ter um 10. Quando tudo voltar, Senhor, eu quero ter um 10. Mesmo que seja ministério de bastidores, que ninguém vê, mas eu quero ter um 10. Humildade. Será que realmente nós queremos tirar um 10 nessa área? Submissão às autoridades. Deus me ajude e Deus ajude você. Pai, obrigado pela palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada um de nós e o término desse culto. Eu peço, ó Pai, que o Senhor me ajude, que o Senhor perdoe os meus pecados e faça de mim um melhor servo teu, em todos os sentidos. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, muitas pessoas aqui colocaram seus pedidos de oração, também sua palavra de gratidão. Obrigado por sua participação. Estamos terminando o nosso culto, né? Lembrando que amanhã, às 20 horas, devocional. Estou esperando por você. Qual será o personagem bíblico de amanhã que nós estaremos aprendendo sobre as conversões impactantes da Bíblia? Muito bem, e agora terminamos o nosso devocional dizendo a nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Boa noite.